Fala, minha gente! A comunidade chamou e nós fomos mostrar o acúmulo de lixo e entulho que estão espalhados na região da Serraria, em São José. Isso tudo está causando transtornos na comunidade e a gente mostra tudo para você a partir de agora aqui no nosso meio-dia. Alô, continente! Olha a situação do lixo, do entulho. Serraria, o continente está reclamando, o continente está precisando de ajuda. E o meio-dia está chegando junto para resolver, hein, Maria Esther? Bom dia, boa segunda-feira. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o meio-dia. Ficamos juntos até 1h05 com muita informação para vocês. E do norte vem essa imagem absurda. Um motociclista faz gracinha com a moto e acaba se chocando contra a polícia militar. Isso aconteceu em Jaraguá do Sul, norte catarinense. Deu ruim, hein? Como terminou essa história, eu conto pra você hoje, aqui no MD. E hoje tem uma matéria especial sobre um dos símbolos mais tradicionais da região serrana, o pinhão, da colheita ao prato. Nós vamos mostrar os cuidados e também os riscos envolvidos na colheita dessa semente nativa da araucária, tão presente nas mesas da região. E também tem o concurso gastronômico, fazendo parte da Festa Nacional do Pinhão, que acontece em junho, menos de um mês. Está chegando a Festa Nacional do Pinhão. Todos os detalhes a partir de agora, aqui no meio-dia. A gente abre essa edição com o nosso SCC Comunidade. Horas, 17 minutos, a gente começa com essa informação. A comunidade nos chamou por conta do acúmulo de lixo e entulhos que estão espalhados na região da Serraria, em São José. Estão causando transtornos. Toda essa situação tem muito transtorno na comunidade. Enche tela, mostra pro pessoal de casa como é que tá a situação por lá. Olha a vergonheira. Segundo os moradores, é a própria população que joga esse lixo por lá, que descarta esse entulho por lá. Kaique Gueide no local com todas as informações. Vamos ver o que o Kaique encontra nesta segunda-feira. Alô, Serraria, Continente, Grande Florianópolis, no ar agora aqui pelo SBT. Kaique, o que você encontrou? Mostra pra gente. Bom dia. Oi, Fernando. Olá, Maria. E um forte abraço a todos que assistem o SCC Meio-Dia nesta segunda-feira. Eu falo exatamente da Rua Velha de Barreiros, a Rua Heriberto Wilson, na região do bairro Serrarias. É o encontro da Rua Velha com a Rua Silvio César de Souza. Olha só esses dois terrenos por aqui e o problema é exatamente esse que o Fernando acabou de relatar. Segundo os moradores, a própria comunidade acaba utilizando esses espaços como um lixão a céu aberto. Só que, além disso, ainda há o problema do mato nas calçadas. Deixa eu ver, inclusive, tem uma família passando aqui. Tudo bem? Bom dia. Rapidinho. A senhora costuma passar com frequência por aqui? Vê muito lixo, mato na calçada do outro lado? Não, eu passo aqui poucas vezes, né? Algumas vezes só. Mas mais ou menos, mas é mato mesmo, né? Atrapalha, né? Um matagal desse na calçada tem que vir para o outro lado. Sim, tem que vir para o outro lado. Muito obrigado, um bom dia para a senhora. Ramon, vamos chegar lá pertinho, porque aqui nós temos uma dimensão do problema. Bastante entulho, isso aqui era para ser uma calçada. Nós conseguimos ver bem do outro lado há o espaço, o lixão a céu aberto, e lá ao fundo aí sim uma calçada certinha. Os moradores não aguentam mais. Segundo o relato, inclusive, a pessoa que nos contatou, infelizmente, ela teve um problema pessoal, não pôde estar aqui agora, mas ela diz que há histórias de acidentes causados por causa do excesso de mato que prejudica a visibilidade dos condutores nos dois sentidos, seja na Rua Heriberto Wilson, a Rua Velha de Barreiros, ou então aqui na Silvio César de Souza. O que diz a Prefeitura de São José? O município informa que segue com um mutirão de limpeza urbana e pequenos reparos nas vias públicas da cidade e reforça que o cronograma ele é rotativo. Então, daqui a pouco,
ele vai contemplar esta região do bairro Serraria. Além disso, a limpeza da via deve ser realizada já nos próximos dias, informação esta da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Enquanto isso, os moradores convivem com a dificuldade de trafegar, seja na calçada ou, como eu acabei de contar, na própria via, né? Motociclistas, motoristas, olha só, o carro passando, aí o que a moradora ela informa? Ele tem que ir muito adiante porque não tem visibilidade, ele acabou virando para a esquerda, mas se ele quisesse virar à direita, ele não tem uma visibilidade estável. Isso aqui me parece, agora para encerrarmos, um freezer, uma estrutura muito grande, metálica, no meio. Vou aqui simular, ó, como se eu fosse o morador. Dá para chamar isso aqui de calçada, Fernando? Volto com vocês aí no estúdio. Olha lá em cima. E a reclamação dos moradores de São José nesse momento, entulho, lixo e a comunidade cobrando uma solução. E você, tem um problema assim aí no seu bairro? Manda para cá. O WhatsApp vai aparecer para você já deixar a reclamação registrada. Nosso time de repórteres entra em contato e busca uma solução para o seu problema. Obrigado, Kaique. São José abrindo esta edição de segunda-feira aqui do meio-dia. Bom almoço, boa segunda-feira para você. É uma honra ter você aqui com a gente no SBT. O DENIT alerta os motoristas que forem trafegar na 282 em Rancho Queimado de mudanças importantes que vão acontecer no trânsito. É que nos trechos ali entre os quilômetros 73 e 83 da rodovia, terá uma operação, a Operação Pare e Siga, a partir de hoje até o dia 31 de maio, ou seja, até o final do mês em Rancho Queimado. O horário das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. O motivo são as obras de serviços e também de conservação da rodovia, que incluem a fresagem e recomposição do pavimento, do asfalto. Importante frisar que os trechos estarão sinalizados. O Siga e Pare vai provocar lentidão, filas. Você, motorista que vai pegar a 282 em Rancho Queimado, se organize. Deixa eu ver como é que está o tempo lá fora. Maracajá, 20 graus de temperatura. Alô, Maracajá! Bom dia, Maracajá! Próxima cidade que chega nesta segunda-feira, um pouco mais gelada em Santa Catarina. Já já a previsão do tempo para todo o estado. Uma segunda um pouco mais gelada, no entanto, o sol aparecendo, brilhando. Aí você vê mais uma cidade que já desfila na tela do SBT, o Porto de Itajaí. Define, Itajaí, litoral norte, está na tela com 21 graus de temperatura. Direto para a Lagoa da Conceição agora, na capital um pouco mais gelado o tempo, 20 graus hoje. Aí você vê a obra da nova ponte da Lagoa da Conceição, os barcos que estão ali na Cooper Barcos, é a zona leste de Florianópolis. No SC Sport, a CBF acaba de confirmar o nome do italiano Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. Também todos os detalhes sobre o acidente do piloto catarinense Pierre Sabah, de Blumenau, durante uma corrida. E você está vendo aí, Stock Car, olha o momento exato em que ele acabou se envolvendo neste acidente em alta velocidade. Todos os detalhes com a Angélica Varaschini. Está internado, em estado grave o piloto. E você confere tudo sobre os gols do final de semana, os times catarinenses, já, sempre mais cedo, hein? Por volta de meio-dia aqui no SBT, o Esporte. Um grave acidente acabou deixando vários feridos em Joinville. O Luiz está comigo e tem todos os detalhes desta ocorrência. Olha como é que ficaram os carros, gente. Destruídos. É impressionante. A força dessa colisão destruiu parte dessa estrutura de concreto e os veículos envolvidos, trágico, destruídos. Vamos para lá, Luiz Felipe com todas as informações. Como é que foi esse impacto, a violência desse impacto para deixar os carros envolvidos, os veículos envolvidos nessa condição de destruição? Como é que se desenvolveu este acidente e principalmente, não é mesmo, Luiz Felipe? Como é que estão os envolvidos? Explica pra gente, bom dia.
Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência nesse início de semana aqui no nosso MD. Diogo Kleima, mostra pra gente, ó. Presidente Epitácio Pessoa com a rua São Paulo, bairro Itaú, uma das ruas mais movimentadas aqui da cidade. Vou pedir pro Diogo dar um plano geral pra gente acompanhar. Ó. A rua São Paulo, ela é a principal rua de acesso para quem está na Zona Sul, para quem vai para a Zona Central. Zona Sul para a Zona Central, essa é a imagem da câmera do Diogo Kleiman. Você pode perceber que temos aí duas faixas de carros, uma faixa de ônibus e uma boa faixa, uma grande faixa, inclusive, de ciclistas. Uma obra recentemente foi feita aqui no local. Essa faixa de ônibus, Fernando Machado, é importante a gente salientar que é a parte principal do ocorrido, porque um motorista do Honda City estaria andando aqui em alta velocidade com os faróis apagados. Exatamente, Fernando. O primeiro carro a ser atingido foi um Volkswagen Gol que foi fazer a conversão à direita na Presidente Epitácio, aonde está esse Uno. Foi fazer a conversão, não viu esse Honda City com os faróis apagados em alta velocidade, se chocou. Em seguida, uma moto foi atingida, a garupa da moto, inclusive, estaria em estado grave, foi levada para o hospital, e um Gol, Volkswagen Gol, foi atingido. Diogo, vem cá, antes da gente mostrar toda a situação aqui do local, no vídeo é possível ver, Fernando, que esse acidente foi tão grave que o motorista do Honda City, ele saiu por aquele local, tentou fugir, mas os populares que estavam aqui acabaram contendo. E ainda nesse local ainda tem bastante resquício desse acidente grave que ocorreu. Pode ver que as frenagens de um carro que acabou vindo para cá, a placa ficou torta. A gente pode ver, Diogo, vem cá, Diogo, vem pra gente acompanhar aqui, ó. Isso aqui é a parte traseira de um dos carros. A gente pode ver ali que tem inclusive aqueles riscos ali do desembaçador do carro. Aqui nós temos uma manete, mostra pra gente, Diogo, ou do freio ou da embreagem da moto que foi atingida. E continua, Fernando, continua, porque ainda tem resquícios aqui, ó, desse acidente, peças do carro que foram atingidas. Ali pra frente tem também vidros, tem uma outra parte possivelmente que é da moto e tem essa calota do carro que acabou sobrando aqui nesse local. Presidente Epitácio Pessoa, Rua São Paulo, uma pessoa ficou internada em estado grave e o motorista do Honda City foi encaminhado para a polícia com suspeita de embriaguez, Fernando Machado. Estava com odor etílico e também estava com a fala arrastada. Por sorte, uma tragédia maior não aconteceu aqui. Agora é rezar para que essa pessoa em estado grave fique bem, Fernando. Obrigado, meu caro. Deixa eu mostrar para você uma nova ocorrência. O Luiz vai continuar comigo ao vivo, porque dessa vez a ousadia fez com que esse morador de Santa Catarina se desse muito mal. Ele foi ousado na hora errada. Olha só o que ele fez com a moto. Imagem na tela, empinando. Passou ele, agora vem e olha com quem que ele bate. Chuta. Com a viatura da Polícia Militar. O espertinho foi levantar a moto, foi dar o grau, como diz o Luiz Felipe, e acabou se dando muito mal. Levantou com outro na garupa, hein? Levantou com outro na garupa e a Polícia Militar não conseguiu frear e atingiu em cheio os dois aí, ó. Os colegas foram ouvidos pela polícia e agora vão ter que responder. Inclusive, gente, por conta desta manobra arriscada, perigosa, que colocou a vida de outras pessoas em risco, nesse caso a vida de policiais militares que passavam por ali. Mas poderiam ser quaisquer outras pessoas poderiam ser. Inclusive essas que estão de bicicleta agora, que passam por trás do Luiz aqui, poderiam ter sido atingidas por esse motociclista irresponsável. Diga lá, Luiz, o que aconteceu com a duplinha aí? A duplinha que gosta de levantar a moto. Dar o famoso grau, né, Fernando Machado? O caso aconteceu em Jaraguá do Sul, no bairro Jaraguá Esquerdo. Esses indivíduos ali estavam empinando quando a Polícia Militar acabou avistando, uma primeira viatura acabou avistando. Essa viatura estava verificando um caso de tráfico de drogas ali no local. Quando foi flagrado por uma segunda viatura, o motociclista acabou iniciando fuga e em alta velocidade acabou cortando carros, cometendo diversos delitos ali com a sua motoca. E quando
quando foi tentar novamente dar o famoso grau, dar uma empinada, acabou atingindo a viatura da Polícia Militar. Um condutor da moto de 31 anos não se feriu. Já o garupa de 20 foi encaminhado ao Hospital São José com ferimentos no pé esquerdo. Foi fazer graça, Fernando, foi fazer graça, acabou fazendo graça de frente para a Polícia Militar, agora vai ter que pagar pelo famoso grau, Fernando Machado. Eu volto contigo no estúdio. Risco de morte. O motociclista e o motoqueirinho aí não corre risco de morte, é isso? Não? Tá bem? Não, nenhum Tá dos bem? dois, apenas ferimentos no pé. Ah, então bem feito pra você. Bem feito pra você. Bota de novo aí a cara dele. Ó o espertão aí, ó. Ó o espertão, vou levantar. Vou passar no grau, vou levantar e ainda vou acelerar minha motinha. Olha, rapaz, não é que estava passando a Polícia Militar? Ele atingiu em cheio a viatura da Polícia Militar. Tem coisas que, olha, só vendo para acreditar. Se não tem a imagem, eu não acreditaria. Se não tem a imagem, eu não acreditaria. Que o sujeito conseguiu jogar a moto em cima da viatura da Polícia Militar depois de levantar a moto. É muito esperto, né? O sujeito desse trabalha, recebe o dinheirinho contado todo mês para pagar a prestaçãozinha da moto. Em vez de cuidar a moto, né? Passar o final de semana aí encerando a moto, lavando a moto bonitinho. Não, eu vou levantar, vou empinar. Vou empinar. Agora tá lá, ó. Vai ter que trocar a carenagem toda. Sabe quanto é que custa a carenagem de uma moto, ô idiota? É caro, meu amigo. É caro. Olha aí, ó. Ó, vem lá, amigão. Amigão, chega aí. Sobe aí que nós vamos dar um rolê pela cidade. Vamos levantar a moto. Ó as gatinhas vindo lá. Vou levantar. Ó como eu sou bonzão. Ó como eu sou bonzão. Ó como eu sou bondão. Solta a imagem. Solta a imagem. Olha como eu sou bonzão. Ó. Olha aí, ó. Opa! Tudo bom? Cheguei. Polícia Militar. A Zona Sul de Joinville é palco de um acidente sério na maior cidade do estado. Essas e outras informações você confere agora no Giro de Notícias. Um grave acidente de trânsito foi registrado no quilômetro 30 da BR-280 em Araquari. Uma adolescente de 17 anos ficou gravemente ferida. A jovem estava na garupa da moto, sofreu uma fratura exposta na perna, além de laceração e perda de tecido. Foi encaminhado ao Hospital São José de Joinville em estado grave. Um acidente inusitado ocorreu na rua Pedro Ivo Campos, no bairro do Sena, em Itaiópolis. O motorista supostamente embriagado perdeu o controle do veículo e invadiu uma residência. De acordo com relatos, o condutor estava visivelmente embriagado. A polícia e os bombeiros foram acionados, prestaram atendimento no local e o mesmo foi preso em flagrante devido ao seu estado de embriaguez. Um acidente deixou um bairro totalmente sem energia em Joinville neste domingo. Um caminhão colidiu contra um poste e deixou o bairro Espinheiros sem fornecimento de luz. Segundo informações, a colisão ocorreu na rua João da Silva. A energia foi restabelecida no início da tarde. Uma mulher de 43 anos morreu após o carro em que ela estava bater de frente contra um poste em Chapecó. No veículo estavam 8 pessoas. 8 pessoas. Aí, o momento exato da colisão, a motorista perde o controle do carro e acaba se chocando contra o poste. O Felipe Bastos está ao vivo comigo, tem todos os detalhes. Como é que estão as outras 7 pessoas que estavam no interior desse veículo e o que já se sabe da ocorrência, o porquê do motorista ter perdido o controle, hein, Bastos? Conta pra gente. Isso aí, Fernando, bom dia para você, a nossa toda grande audiência do SC Meio Dia. As causas, Fernando, ainda estão sendo investigadas pela polícia, o que deve ter acontecido para esse motorista perder o controle e colidir no poste. Essa ocorrência ela foi registrada por volta de 2h20 da madrugada deste domingo e nós estamos, inclusive, no local desse grave acidente. Eu vou pedir para o Andrés caminhar com a gente para mostrar, Fernando, porque ainda aqui tem os destroços, tem restos do veículo que colidiu nesse poste aqui. A gente pode ver muitos pedaços desse automóvel que teve a boa parte da frente dele destruída. Logo ali ao lado, Fernando, no meio da rua, a gente consegue ver também manchas de sangue. O que chamou a atenção dessa ocorrência, que foi atendida pelos bombeiros e também por profissionais do SAMU aqui de Chapecó, é de que dentro desse automóvel 8 pessoas estavam.
nesse automóvel que colidiu bem nesse poste também, que você vai ver agora nas imagens. A vítima, a mulher, então, ela apresentava sinais de traumatismo crânioencefálico. Ela chegou a ser encaminhada para o Hospital Regional do Oeste, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. As outras 7 pessoas que estavam dentro desse automóvel, elas foram atendidas aqui mesmo no local por equipes do SAMU e também dos bombeiros. Elas estavam conscientes e precisaram também ser levadas para o Hospital Regional do Oeste. Como eu falei no começo do nosso Vivo, Fernando, as causas desse acidente que poderia ter acontecido ainda estão sendo investigadas, mas a gente lembra que essa aqui é uma das ruas bastante movimentada. Esse acidente foi na Avenida Senador Atílio Fontana, aqui em Chapecó, que liga praticamente a saída da cidade com o bairro EFAP. É claro que o horário desse acidente, por volta de 2 horas da manhã, o movimento é mais calmo, é mais tranquilo, mas as causas e as circunstâncias já estão sendo investigadas pela polícia, não é? Vou encerrar essa participação, Fernando, mostrando novamente aqui, ó, os pedaços desse veículo que acabou colidindo nesse poste de energia elétrica e, infelizmente, uma mulher de 43 anos acabou perdendo a vida. Fernando Machado, devolvo para você no estúdio. 11h36 da manhã, imagem ao vivo, pode deixar lá no local ainda com os destroços deste grave acidente. 8 pessoas estavam no carro no momento da colisão. 8 pessoas. 8 pessoas. Uma delas, infelizmente, perdeu a vida, as outras estão em recuperação e a gente na torcida para a pronta recuperação dessas 7 pessoas. O carro estava lotado de gente, lotado. Agora uma investigação deverá apontar as causas deste acidente, mas o fato é, o flagrante, pode dividir tela com as 2 imagens, deixa o ao vivo na tela e pode recordar, por gentileza, a colisão. Olha só a força do impacto, bateu e bateu com muita força no poste, uma pessoa perdeu a vida, outras 7 ainda estão em recuperação. 8 pessoas dentro de um único carro. Aí você está vendo, 11h37 da manhã. Em Blumenau, um vereador quer obrigar os servidores públicos do município a realizarem exames toxicológicos regularmente. É aquele exame que pega se o cidadão usa ou não usa drogas, consome ou não consome algum material ilícito. A medida pode ser eficaz ou viola a intimidade das pessoas. É o questionamento desse momento lá na cidade de Blumenau. Pode ou não pode? Deixa eu conversar com o PC, porque ele está por dentro de tudo e vai explicar agora aqui no nosso meio-dia. Só sei o seguinte, PC, essa proposta do vereador tá dando o que falar. Tem muita gente com medo, viu, PC? Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. O assunto é polêmico e divide opiniões. O autor do projeto de lei que torna obrigatória a realização de exames de servidores públicos municipais, exames toxicológicos, é Jovino Cardoso, do PL. É ele quem já apresentou na Câmara de Vereadores a matéria. O texto determina que o exame deve ser feito ou deverá ser feito tanto no ingresso quanto periodicamente, como condição para permanência no cargo. Os exames, a ideia é realizá-los a cada 6 meses. E para cargos comissionados, a proposta prevê a demissão imediata em caso de resultado do teste positivo e para servidores concursados, o exame positivo leva à abertura de um processo administrativo disciplinar. O autor da proposta, Jovino Cardoso, fala aqui no SCC Meio-Dia. Meu projeto de lei 2390 nasce de uma premissa simples: o bem-estar da nossa gente. Nasce para atender melhor os nossos munícipes. Projeto que vai exigir com que eu, enquanto servidor, vereador, tenho que também fazer o exame toxicológico. Sejam os servidores comissionados, efetivos, do Poder Executivo e Poder Legislativo. Sem dúvida, quem ganha com isso somos nós, enquanto servidores, e os munícipes, que vai trazer, sem dúvida, um melhor atendimento para a nossa gente.
Muito bem, esse é o autor da proposta que quer tornar obrigatória a realização dos exames toxicológicos de servidores públicos municipais. A proposta gera forte debate aqui nas redes sociais. Os internautas questionam se isso não viola o direito à privacidade dos servidores, mas tem quem defenda também, tem quem critique. E o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais também já reagiu à proposta. O Sintraceb afirma que a matéria é inconstitucional e, se preciso for, irá à Justiça para derrubá-la. Esse tipo de proposta, viu, Fernando, não é nenhuma novidade. No ano passado, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina já discutiu um assunto, um projeto semelhante, quando, no ano passado, os deputados quiseram impor esse exame toxicológico aos servidores estaduais, mas a matéria foi rejeitada. O assunto voltou à pauta da Assembleia Legislativa neste ano. O deputado Gessé Lopes apresentou um projeto de lei que quer impor aos estudantes da UDESC esse exame toxicológico. É um projeto semelhante que quer exigir exame antidoping aos candidatos que forem ingressar na UDESC, a Universidade Estadual. E o custo do exame vai ficar para o aluno. É ele que terá que pagar se a matéria for aprovada na Assembleia Legislativa. O PL do deputado segue em tramitação na Assembleia Legislativa. E aqui em Blumenau, o projeto ainda precisa também passar por todas as comissões antes de ir à votação no plenário. O vereador me disse agora há pouco que o projeto prevê que é o servidor que terá que pagar pelo exame. Mas eu fui dar uma olhadinha na matéria, no projeto, viu, Fernando? E o que eu encontrei? Lá no artigo 7º, eu li que as despesas decorrentes da execução desta lei vão correr por conta das dotações orçamentárias próprias e suplementadas, se for preciso, ou seja, vai onerar o cofre público. O vereador me disse uma coisa, mas no projeto de lei está escrito outra coisa diferente. Até tentei questionar ele novamente, ele não me respondeu mais. O projeto ainda está em fase inicial, mas levanta, portanto, essa discussão aqui em Blumenau, até onde vai o controle do poder público sobre os servidores. Fica a pergunta no ar da dona Karen. E é com você, Fernando Machado. Obrigado, PC. Polêmica na cidade e o PC contando tudo pra gente aqui no SBT. Um empresário de Criciúma sofreu um sequestro relâmpago e foi esfaqueado pelos criminosos. A Emanuela Justino está acompanhando todo esse caso pra gente, vai chegar ao vivo agora com os detalhes da investigação. Emanuela Justino, como é que tá esse empresário aí, Emanuela? Tá bem? Oi, Fernando. Bom dia para quem nos assiste. Sim, tá bem, não corre risco de morte. Inclusive, há instantes ele se pronunciou nas redes sociais falando, né, que está bem claro, está se recuperando porque ele levou diversas facadas na região do braço e da perna também. Só explicando para o pessoal, né, esse sequestro relâmpago que aconteceu no final de semana. Esse empresário tem 43 anos, ele é do ramo odontológico e ele foi então sequestrado, né, segundo informações da polícia também, numa propriedade rural no bairro Naspolini, aqui em Criciúma. 2 homens teriam entrado encapuzados com arma branca, então com um facão e também com um objeto que, segundo ele, era bem semelhante a uma arma de fogo. Aí eles teriam obrigado esse empresário a vir aqui para a região central, ele tem um apartamento no bairro Comerciário, e ali esses criminosos teriam feito a limpa, né? Então levado várias joias e também uma quantia em dinheiro. Essa quantia não foi revelada, mas foi levado, foi confirmado pela polícia. Logo depois, esses 2 criminosos teriam obrigado ele a levar no próprio carro, né, um carro que é mais caro, com um valor bem alto, até a BR-101. Então eles foram, os 3, até a BR-101. Esses 2 criminosos saíram, acabaram fugindo. Nisso ele já tinha levado essas facadas, então ele estava bem machucado, inclusive estava com as mãos amarradas com aquelas chamadas braçadeiras de plástico, mas mesmo então machucado ele conseguiu dirigir até uma casa de eventos, que é o conhecido AM Master Hall aqui em Criciúma. Até na hora estava acontecendo uma formatura e ele pediu ajuda ali no local e o pessoal acabou ajudando, né? Uma das pessoas que estava trabalhando ali na hora acabou ajudando e acionando o SAMU e também o Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para o Hospital São José aqui em Criciúma,
Criciúma e, como falei, ele está ferido, né, mas não corre risco de morte, inclusive se pronunciou nas últimas horas aí nas redes sociais. Ninguém foi preso ainda, não tem a identificação desses criminosos, né, esse é o assunto que repercutiu aqui no final de semana, nas últimas horas. Agora esse caso está com a Polícia Civil, que segue a investigação, e a gente segue de olho por aqui. Qualquer atualização a gente traz aqui na tela do SCC. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Emanuela. Olha, ainda hoje o lançamento do novo prédio residencial aqui de Santa Catarina. E não é qualquer um não, hein? É o mais alto do mundo. É aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que está sendo construído o maior prédio residencial do mundo, o Sena Tower, que pode ultrapassar os 550 metros de altura. Logo depois do intervalo. Horas 48 minutos. Fernando tem serviço gratuito no É de Graça de hoje. Bora ver? Roda a vinheta. Uma coisa, como é que está a sua certidão de nascimento? Você sabia que ela é muito importante para a gente conseguir fazer vários outros documentos, né? Pois é, e é pensando justamente nisso, Marister, que Biguaçu, na Grande Florianópolis, alô continente! Biguaçu está oferecendo a partir de hoje a emissão da segunda via de graça. De graça. Vamos entender até quando, né? Por isso nós mandamos para lá o Kaique Guede, que está na cidade com todas as informações. Direto do cartório, Kaique, para quem quer esse serviço gratuito, quem é que pode tirar aí a segunda via? Explica pra gente. Todo mundo, Fernando, desde que esta pessoa tenha sido registrada, ou seja, a certidão de nascimento dela tenha sido emitida na cidade de Biguaçu. Então, você, morador da cidade de Biguaçu, preste atenção, natural do município, você tem a oportunidade de garantir a segunda via da certidão de nascimento de forma totalmente gratuita, de graça, 0800, sem pagar nada. Basta vir até aqui, a Rua Barão do Rio Branco, número 155, e eu peço que coloquem todos os detalhes em tela neste momento. Eu falo da frente do cartório de Biguaçu, que fica no endereço Rua Barão do Rio Branco, 155. O horário de funcionamento é das 9 horas da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 5 horas da tarde. Olha só que interessante, não é preciso fazer nenhum tipo de agendamento e eu reforço, é de graça, mas você precisa ter sido registrado na cidade de Biguaçu. O serviço ele faz parte da Semana Nacional do Registro Civil e é uma iniciativa para facilitar a vida das pessoas, até porque, como a Maria Esther acabou de adiantar, a certidão de nascimento ela é muito importante para conseguirmos fazer outros documentos e, consequentemente, assegurarmos direitos, a exemplo do acesso à saúde, educação e várias outras iniciativas do poder público. Volto com vocês, o serviço fica disponível até sexta-feira, por isso, e já está valendo. De hoje até sexta, segunda via de graça da certidão de nascimento em Biguaçu. Fernando, Maria... Boa, Kaique! Vocês viram só? Você que é de Biguaçu, então? Ó, fica a dica aí para fazer a segunda via da certidão de nascimento de graça na cidade até sexta-feira. Obrigada pelas informações. Fernando tá chegando com destaques do SCC10 agora, Fernando, é isso? Já estou aqui na nossa tela interativa para trazer o que é notícia. Quais são as manchetes que repercutem em Santa Catarina nesse momento em SCC10? Homem tenta queimar ex-companheira viva em posto de gasolina. Você pode vir acompanhar todos os detalhes desta reportagem de Nicole Luidi. Um homem de 39 anos invadiu uma conveniência em um posto de combustíveis na rua 2 de setembro, em Blumenau, onde sua ex-companheira trabalhava. Tentou queimá-la viva. O suspeito jogou gasolina sobre ela e tentou atear fogo usando um fósforo. Destaque de agora em SCC10. E ainda, vamos falar das vacinas? Imunizantes em Florianópolis. A cidade aplicou quase 20 mil doses de vacinas no dia D da vacinação. A ação superou 350% a quantidade de doses aplicadas no ano anterior. Ou seja, o dia D de vacinação em Florianópolis foi muito melhor do que no ano passado. Ainda nessa edição,
nós vamos mostrar como é que foi o dia D em toda Santa Catarina, vacinação contra a gripe aqui no nosso estado. Em Florianópolis, a gente já tem os números aqui no SCC10, um aumento de 350%. Colisão deixa veículo em chamas e trânsito lento na BR-282. Deixa eu ver o que houve aqui. Carros batem de frente e colisão deixa 4 feridos na 282. Essa aqui é uma outra ocorrência que eu vou detalhando para você. Este acidente foi na 283. A gente consegue perceber ali a destruição desse carro, né? Infelizmente. Essa aqui é na 283, Karen. Eu já vou voltar no assunto da 282. Foi na hora de clicar aqui que acabou entrando o link errado. Agora sim, tá aqui. Deixa eu abrir o fato que aconteceu na 282. Dessa vez, colisão de veículo deixa carro em chamas e trânsito lento. Olha o Fuquinha. O que houve com o Fuquinha, gente? Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Pegou fogo no Fuca? Deixa eu ver. Aí, ó, você está vendo o momento exato em que o Fuca pega fogo. Foi na BR-282. O motor de Fuca, olha, o motor do Fuca queimou tudo, Nereu. Nereu, queimou tudo o Fuquinha azul, Nereu. Que dó. Pois bem. Destaques do Portal da Notícia em Santa Catarina, o scc10.com.br. Maria. Santa Catarina teve um bom desempenho no número de aplicações de doses no dia D de vacinação, que foi no sábado. Emanuela Justino está voltando ao vivo com a gente. Nós queremos saber, Manu, quais são os números divulgados sobre a vacinação aqui no nosso estado. Conta pra gente. Oi, Maria. Bom dia para quem nos assiste. Olha, Santa Catarina está no 3º lugar no ranking nacional, tá? Esses são dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Então, até o dia 10, tá? Segundo foi divulgado, foram 839.663 doses aplicadas. No último sábado, dia 10, várias cidades, então, fizeram ações especiais para vacinação, né? Justamente para incentivar não só os grupos prioritários, mas agora está disponível para todo mundo. Então, quem quiser se vacinar, já pode se vacinar. Então, assim, foram números satisfatórios. É claro que, né, gente, ainda falta muita gente se vacinar, mas em relação ao que estava antes, Santa Catarina foi bem. Então, com essas 839.663 doses aplicadas, segundo o Ministério da Saúde. Aqui em Criciúma, por exemplo, também teve essa ação, né? Teve trio elétrico com Zé Gotinha, Maria Gotinha, também justamente para incentivar as crianças e os pais a levarem. Teve ação em todos os postos de saúde, né, as 46 unidades aqui em Criciúma e também na Praça Nereu Ramos. Muita gente, inclusive, ali no centro formou fila para fazer a vacinação, né, então as doses aplicadas, e Criciúma acabou sendo destaque também. Só no último sábado foram 13.500 pessoas que se vacinaram, né, o que acabou sendo bem satisfatório. No caso, 50%, isso já significa 50% do grupo prioritário, né, do grupo não, do objetivo da Secretaria de Saúde de vacinação. Só que a cobertura tem como objetivo 90%, então ainda falta um pouquinho, por isso que a gente traz aqui essa informação, né? Então a vacina é de graça, está acontecendo ainda e Criciúma então acabou tendo esse destaque em relação ao último sábado. Então foram até agora, só aqui em Criciúma, 50.000 doses aplicadas. Lembrando e reforçando que algumas unidades de saúde, todos os postos, tá? Então a pessoa chegar hoje e querer se vacinar, ela vai ter esse direito à vacina contra a gripe, mas tem algumas unidades em específico que estão com horário estendido. A gente sabe que o pessoal está na correria do dia a dia, nem sempre consegue ir até as 5 horas da tarde. Então algumas unidades, como por exemplo, do Rio Mãe, na Vozocris, Cidade Mineira 9, Mineira Velha, Mina do Mato, do Centro, a Santa Luzia, São Defende, São Sebastião, Cristo Redentor, Próspera, Boa Vista, Quarta Linha, Pinheirinho e Santa Bárbara tem um atendimento estendido das 7 horas da manhã até as 6h30 da tarde. E do Boa Vista, né, a unidade, o posto do Boa Vista, abre aos sábados também das 8 da manhã até ao meio-dia. Então, tudo isso para facilitar. A gente comemora, né? Isso comemorado pela Secretaria de Saúde aqui de Criciúma, que teve um bom desempenho, mas ainda falta aí esses 40% para atingir o objetivo da vacinação. E seguimos, esperamos que outras cidades também estejam assim para continuar esse bom ranking que Santa Catarina está ocupando no Brasil, 3º lugar. Volto contigo aí no estúdio. Ô, Manu, você viu só os criciumenses dando exemplo, então, né? Eles foram até lá se imunizar, mas você sabe, Manu, que nem todas as cidades foi assim. Enquanto os números foram muito positivos em Criciúma,
Itajaí, no litoral norte, vai ampliar o horário das UBSs por conta da baixa procura pela vacina da gripe no dia D. É a Cris que está chegando ao vivo com as informações. Ô Cris, então por aí, quantas pessoas buscaram a vacina? Você tem esses dados para passar? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha. Isso, Maria, ainda falta muita gente tomar vacina contra a influenza aqui para a gente bater a meta, viu? Só no dia D, no sábado, procuraram as unidades básicas de saúde apenas 3.560 pessoas. Desde o início da campanha, já foram aplicadas 8.200 doses. A cidade está muito abaixo da meta, que é 90%, nós alcançamos apenas 27% das pessoas imunizadas. Por isso, Maria, a partir de hoje, segunda-feira, 12 de maio, todas as unidades básicas de saúde aqui da cidade, são mais ou menos 30 unidades, vão estar com atendimento estendido até o dia 31 de maio. A secretária de Saúde faz um alerta sobre a importância de vacinação, sobre a síndrome de respiratória aguda grave. Vamos acompanhar. A síndrome respiratória aguda grave é uma doença viral, né? Seria uma pneumonia viral que pode levar você à UTI e até à morte. Por isso que é muito importante a vacina para prevenção dessa síndrome. Continuamos com o nosso objetivo de vacinar a população e estaremos abertos até às 19h30, até o final de maio, que é para a gente conseguir abranger o maior número possível de pessoas. Maria, como a secretária falou, até o dia 31 de maio, unidades básicas de saúde abertas para você tomar essa vacina até às 7h30 da noite. Crianças a partir de 6 meses já podem ser imunizadas, lembrando que todo o público está apto aí para receber a vacina desde o dia 10. Informações importantes também, Maria, quem teve reação alérgica na dose anterior deve procurar aí auxílio médico, né, orientação médica, e a vacinação em Itajaí nesse momento é muito importante porque a gente segue em sistema de urgência e devido à situação de emergência por conta aí da síndrome respiratória grave aguda. Maria, volto contigo. Tá aí mais um motivo, a importância da gente procurar essa vacina, né, Cris? Principalmente as crianças, os idosos. Itajaí, como a Cris mostrou, está muito longe dessa meta. Apenas 27% da população buscou imunizante até agora. Então, gente, o inverno tá aí, tá batendo na porta. A gente sabe que os casos de gripe, de influenza aumentam muito nessa época. E claro que você tem que estar protegido, tem que estar seguro, você e toda a sua família. Então, tá lá com esse horário estendido para você buscar o imunizante ainda essa semana. Obrigada, viu, Cris, pelas informações. Já já a gente volta a falar de saúde por aqui. Agora o Fernando está chegando com um escândalo na região oeste. Escândalo que atingiu o setor funerário, Maria Esther. 10 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por envolvimento neste suposto esquema de cartel, que é quando os preços são combinados para prejudicar a população. O repórter Felipe Bastos vai chegar comigo ao vivo com todos os detalhes. Vem para cá, Bastos. Explica para a gente detalhes da investigação, como que a polícia descobriu esse cartel e o que dizem também os investigados. É bom destacar que se existe uma informação como essa e a polícia acaba investindo, né, na investigação, é porque a população está sendo lesada. Vamos lá, Bastos, conta pra gente quais são os problemas que estão sendo gerados a partir deste cartel aí na região de Chapecó. Bom dia. Bom dia novamente, Fernando. Esse é mais um desdobramento da Operação Cortejo, que a gente tem acompanhado desde o ano passado aqui nos nossos telejornais. E a gente tem, inclusive, novidades sobre essa operação que foi deflagrada, inclusive, pelo GAECO e também o Ministério Público aqui de Santa Catarina. Segundo o próprio Ministério Público, os suspeitos, que seriam sócios e representantes de funerárias da cidade, eles estariam agindo juntos para eliminar a concorrência e manter o controle total
do mercado local. Eles teriam criado um grupo de WhatsApp para combinar estratégias, feito reuniões clandestinas e até mesmo ameaçado empresários que tentavam abrir novos negócios do ramo aqui em Chapecó. De acordo com essa denúncia, em pelo menos um dos casos, quando souberam da chegada de uma nova funerária da cidade, os investigados teriam ido até o local e ameaçado os responsáveis. Em outra situação, um funcionário dessa mesma empresa teria sido impedido de trabalhar dentro do Hospital Regional do Oeste. As provas reunidas pelo GAECO incluem mensagens e áudios que mostram como esse grupo agia de forma coordenada para manter o monopólio do setor e impedir qualquer tipo de concorrência. Durante as buscas, Fernando, a gente lembra também que um empresário foi detido por porte ilegal de arma de uso restrito. Em outro caso, restos mortais humanos foram encontrados escondidos no forro de uma residência. A origem desses restos ainda está sendo investigada. Até o momento, o que a gente sabe é que a Justiça ainda não decidiu se aceita a denúncia. Mas o Ministério Público já pediu que, além da responsabilização criminal, os acusados também indenizem a sociedade por possíveis prejuízos causados. A gente segue acompanhando toda essa situação, lembrando que a Operação Cortejo, ela foi às ruas aqui de Chapecó nos dias 27 e 28 de novembro do ano passado. Na época, foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão. 2 pessoas acabaram sendo presas em flagrante. A gente, é claro, vai continuar acompanhando por aqui. Fernando. Bastos, obrigado, fica de olho. Viu, Bastos? Esquema envolvendo o serviço funerário, formação de cartel, é o que a investigação aponta e o Bastos acompanhando todos os detalhes. Muito obrigado. Vamos seguir porque vem chegando aí Angélica Varaschini e o seu esporte. Segunda-feira recheada. Fernando, disse tudo. Segunda-feira tem muita coisa aqui no SCC Esporte. Olá para você que está em casa. E a gente começa falando daquela novidade. Na verdade, que era a notícia que todo mundo estava esperando. Porque agora, minha gente, é real, é oficial. Depois a gente já falar aqui que ele vinha, depois que não vinha, desse namoro antigo. Como a gente fala, abemos técnico na seleção brasileira de futebol, é isso mesmo. A CBF anunciou oficialmente em suas redes, no finalzinho dessa manhã, que Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Ancelotti que deixa o Real Madrid logo após o encerramento da temporada da La Liga, onde o último compromisso será contra o Real Sociedad no dia 25 de maio. Depois ele já vem para o Brasil e assume o comando da Amarelinha a partir do dia 26. A seleção brasileira estava há mais de um mês sem comandante. A próxima data FIFA é em junho, onde a seleção enfrenta o Equador no dia 5. Então, depois de tanta conversa, de tanto namoro, de tanto tudo, a CBF anunciou. Então, é real, é oficial. Ancelotti vem aí para comandar a seleção brasileira de futebol. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser esse comando e a gente vai ficar acompanhando tudo por aqui. Fora de casa, o Barra conquistou os 3 pontos. E somado com o tropeço do Jack no duelo catarinense, o Pescador agora é o líder do grupo 8. Olha os gols. No Gigantão das Avenidas, o Marcílio Dias levou a melhor no duelo catarinense contra o Joinville. Após vacilo da zaga tricolor, Milani fez o gol da vitória do Marinheiro. Marcílio Dias 1, Joinville 0. 1-0 também foi o placar de Azures e Barra do Paraná. O gol da vitória do Pescador saiu nos descontos da segunda etapa com Simon, após jogada individual. Azures 0, Barra 1. Passamos o alfabeto inteiro do Campeonato Brasileiro para você. E agora, a gente fala de um assunto, na verdade, de uma situação que aconteceu bem preocupante. O piloto catarinense Pierre Sabá, de Blumenau, que compete no Marcas Brasil Racing, sofreu um grave acidente durante a segunda etapa da competição neste final de semana. A corrida ela aconteceu em Cascavel, no Paraná, e durante uma disputa por posição, Pierre saiu da pista e colidiu forte contra um muro. Olha só as imagens que vocês estão vendo aí, a pancada
do carro durante a competição. O piloto ele é empresário, dono de uma malharia muito conhecida na cidade em Blumenau. De acordo com a nota da MBR, o piloto foi internado na UTI e o estado dele é grave. Nós vamos ficar acompanhando, porque olha só a força dessa batida e a gente vai ficar aqui torcendo para a recuperação do Pierre e que ele volte o quanto antes recuperado para as pistas. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais informação para você. Agora, Fernando Machado segue na companhia aqui no SCC Meio Dia. Coisa boa, Angélica. Grande esporte, as informações esportivas sempre com a gente por volta de meio-dia aqui no nosso SCC SBT. Angélica Varaschini, volta amanhã. Agora, deixa eu voltar a falar com o Kaique Guede, que está em São José, alô Continente. A prefeitura já está aí no local, hein, Kaique? No local onde o lixão estava se formando, entulho, lixo, lá no Serraria. A comunidade chamou, o Kaique foi lá, denunciou ao vivo e a prefeitura chegou. Kaique, explica pra gente. Prontamente, Fernando, logo depois da nossa participação ao vivo no SCC Meio-Dia, equipes da Prefeitura de São José começaram a trabalhar neste terreno, que fica no encontro da Rua Velha de Barreiros, a Rua Heriberto Wilson, com a Rua Silvio César de Souza. Olha só, o pessoal deu uma pausa agora, é claro, são quase meio-dia e meio, e eu vou conversar com a moradora que tinha nos chamado e agora ela está aqui. Jennifer, por favor, vem para pertinho aqui, vamos mostrar o terreno que agora começa a ser limpo. O que estava acontecendo aqui na visão de quem convive com isso? Nossa, muito lixo. O pessoal trazia lixo de tudo quanto era canto para jogar aqui. Até mesmo os moradores mais distantes daqui da redondeza traz lixo. Já foi arrumado muita confusão, eu já não aguentava mais a situação. Foi falado com a prefeitura volta e meia vem fazer uma limpeza, mas o espaço é muito longo, o mato se cria, o lodo, o bueiro se tapa, o acostamento, a rua fica sem acostamento, acidente de trânsito. E tudo isso está acontecendo. E assim, a gente estava já saturado, né? Obrigado, Jennifer. Agora a Janaíne, moradora nativa dessa região, bairro Serraria, em São José, um dos maiores e mais importantes da cidade. Então, como é que você se sente vendo agora o poder público atuando de forma rápida após a reportagem, né? Porque a senhora já fez reclamações antes. Eu vivo fazendo denúncia, vivo denunciando calamidades, chamando a prefeitura, eles não vêm. Aí a colega chamou, vieram limpar, mas assim, ó, faz só uma manutenção por cima, resolver o serviço de verdade, quer passar uma máquina que não fazem, né? É bicho se criando, aí tem entulho, resto de lixo, a dengue é bicho, é cobra, é lagarto, eles jogam animais mortos aqui. Vocês têm ideia de quem é o dono desses dois terrenos? Eu nasci e cresci aqui, brincava quando era o barranco aqui, não sei quem é o dono, não tenho ideia. Tá? O barro sempre desce, é sempre essa função de denúncia e denúncia. Eu não sei quem é o dono. Nasci e cresci aqui nessa rua, na casa que eu moro, não conheço. Ramon, agora inclusive eu peço que você mostre aqui, olha o tamanho do problema. Temos uma boca de lobo, um bueiro, que estava encoberto pelo mato. Está aqui o bueiro, vemos que pelo menos nesse lado tem agora, é calçada, é asfalto, aparentemente pela linha, isso aqui é o asfalto da rua, ou seja, o mato estava tomando conta e avançando sobre a estrada. Olha a dificuldade dos moradores, a prefeitura está no local, mas eles pedem algo a mais, uma solução definitiva, aí sim, para dois terrenos abandonados no bairro Serraria, em São José. Fernando? Muito bem, Kaique Guede, muito obrigado pela participação. A comunidade reclamou, cobrou, a prefeitura atendeu. Kaique Guede, ele abriu o nosso meio-dia de hoje denunciando um lixão que se formava no Serraria, bairro de São José. Depois da reclamação, a prefeitura começou a fazer a limpeza. Por isso, pode chetela, porque esse merece o selo Resolve do SCC Meio-Dia. Mais um problema resolvido. Alô, São José! Vem junto! Prefeitura resolvendo o lixão que estava se formando lá no Serraria. E agora fica aí, né? O pedido de apoio e também o apelo dos moradores a toda a comunidade. Não jogue lixo, não jogue lixo.
porque a prefeitura dessa vez está limpando. Quem sabe da próxima não vai ter a mesma sorte. Vamos lá, obrigado. Resolvido, mais um problema resolvido. Maria Esther. Agora, 12h23, a gente vai para a Serra Catarinense, porque tem mais atrações confirmadas para a Festa Nacional do Pinhão em Lages. Esse ano, vocês sabem, a gente está falando bastante aqui, a festa está ganhando um novo formato e os shows nacionais vão ser todos gratuitos. Suiane Edili está chegando ao vivo com mais detalhes. Ô Suiane, você já falou de alguns aqui pra gente, mas tem outros shows que estão confirmados. Conta pra gente as últimas informações e onde exatamente eles vão acontecer. Bom dia pra você. Friozinho na serra, hein? Teu look hoje tá com a cara já do inverno, hein, Suiane? Bom dia, Maria, para você e para todo mundo que está nos acompanhando aqui no SCC Meio Dia. Isso mesmo, tá? Friozinho por aqui, já começando o clima, né? Que nos aguarda aí na Festa Nacional do Pinhão, que nesse ano começa aí no dia 6 de junho, menos de um mês para a festa começar. A gente já tem, sim, outras atrações nacionais confirmadas. A Prefeitura de Lages divulgou nesse último final de semana já 3 atrações que estão confirmadas. A primeira, então, no dia 18 de junho, a parte dos shows nacionais vai acontecer no último final de semana da festa, lá no Estádio Municipal Vidal Ramos Júnior. A entrada é totalmente gratuita, assim como você já falou. No dia 18 de junho, a atração é Guilherme Benuto. No dia 19 de junho, no feriado de Corpus Christi, a atração confirmada é Fernando e Sorocaba. E já no dia 21, que é o sábado, Yasmin Santos, outro nome importante aí da música sertaneja atual, vai estar, então, no palco nacional aqui da 35ª Festa Nacional do Pinhão. As atrações totalmente gratuitas. Além dessas atrações, outras devem ser divulgadas e no calçadão da Praça João Costa, aqui no centro da cidade, as atrações nativistas também vão rechear a programação da Festa Nacional do Pinhão, começando então no dia 6 com o Quarteto Coração de Potro. Outros nomes já estão confirmados, como Elton Saldanha, Mano Lima, e aí a gente sabe, né, que também a Sapecada da Canção Nativa, a Sapecada da Serra Catarinense, os dias 13, 14 e 15 de junho vão então abrilhantar todos esses mais de 15 dias de Festa Nacional do Pinhão, com diversas atrações também no centro da cidade. E além das atrações, dos shows, outra novidade para a Festa do Pinhão desse ano é o concurso gastronômico de receitas do Pinhão. É uma oportunidade para os lagianos e também para aqueles que moram aqui na região serrana de se inscreverem com as receitas, muitas vezes já passadas de geração em geração, dos seus avós, dos seus pais, para então receitas, né, com base de pinhão. A única necessidade é que tenha pinhão aí, né, na receita. A gente preparou uma matéria especial falando sobre esse concurso gastronômico que vai acontecer no dia 12 de junho e também sobre a colheita do pinhão, né? A gente sabe que desde abril iniciou a colheita e é uma atividade bastante arriscada, é necessário alguns cuidados por parte dos produtores. A gente já teve, né, na semana passada um óbito, infelizmente, a Anitta Garibaldi, durante a colheita do pinhão. Então a gente preparou uma matéria especial que vocês vão conferir agora sobre os cuidados necessários na colheita do pinhão e também o uso do pinhão na gastronomia. Vamos conferir. A temporada do pinhão em Santa Catarina já começou no mês de abril. Na Serra Catarinense, até meados de junho, cerca de 5.000 produtores se dedicam a essa atividade. E a colheita do pinhão não é tarefa fácil. Para que as pinhas sejam colhidas, é preciso subir nas araucárias com frequência. E nessa hora, todo cuidado é pouco. Muitas pessoas começam na colheita provisória, às vezes para tirar um dinheirinho extra, e é onde acontece bastante acidentes, sabe? Ele não tem experiência, ele não tem conhecimento das araucárias, não tem conhecimento também da nossa natureza, então é uma atividade bem arriscada e tem que ter alguns equipamentos também de segurança. Muitas ocorrências de quedas de pinheiros são registradas todos os anos. Só nesse ano já foram 8 na região. Por isso, alguns cuidados são essenciais. Várias ocorrências, vários incidentes, né, envolvendo aí os trabalhadores da colheita do pinhão, nessa época agora, né, a partir do momento que foi liberada a colheita. Dentre elas, quedas, né, ou trabalhadores que sobem e não conseguem descer, ficam presos, mal súbitos em cima do pinheiro. Então, uma série de situações. Na grande maioria das vezes, pela falta da utilização dos equipamentos adequados para fazer esse serviço. Então, eu vou utilizar um cabo, né, uma corda adequada para fazer o acesso ao pinheiro, os capacetes, uma luva, um cinto de segurança adequado. O Corpo de Bombeiros não existe, né, uma normativa que regule, digamos assim, a colheita do pinhão, porém, os equipamentos básicos aí de segurança em altura são necessários. Ao utilizar as varas para colher o pinhão, também é preciso atenção, especialmente com relação à rede elétrica. Independente de qual seja
o material, ela tem que ser feita uma análise preliminar de se o tamanho da vara não está ao alcance de algum ponto específico do equipamento, da rede de distribuição ou mesmo a de transmissão. Então, evitar usar varas que atinjam esses equipamentos, né, para evitar o risco. O risco é altíssimo, nós temos rede de distribuição com mais de 34 mil volts, né, então não só o choque elétrico, mas o risco potencial de vir a óbito, ele existe e é real, né, quando em contato ou simplesmente por uma atuação próxima à rede. Outros cuidados importantes, né, em relação aos horários em que vão ser realizados a colheita do pinhão, né, cuidados principalmente com o local onde eu vou realizar essa colheita, que hajam outras pessoas, né, que saibam onde eu estou. Mas a semente da araucária vai muito além da geração de renda para os produtores. Ela também brilha na cozinha, como ingrediente carregado de sabor, tradição e histórias. O pinhão já é um símbolo da identidade culinária do sul do Brasil. E além das receitas típicas, como a paçoca de pinhão, muitas outras podem ser elaboradas com esse ingrediente tão especial. Dá para fazer até cuscuz de pinhão, bolinho de chuva de pinhão e muito mais. Bom, é uma importância que vem de muitos e muitos anos, porque a araucária é uma árvore nativa daqui, que inclusive não pode ser derrubada, e que a gente tem um produto fabuloso que vem dela, que é a semente do pinhão. E cada vez mais a gente precisa sair do óbvio, do tradicional, que é a paçoca de pinhão, que é o entrevero, que é o nhoque. E a gente resolveu entender um pouco mais desse produto que é o pinhão e saber como processar ele de uma maneira que a gente consiga substituir por ingredientes comuns, como um cuscuz marroquino, como uma farinha. E além de saboroso e versátil para as receitas, o consumo do pinhão pode trazer diversos benefícios para a saúde, se consumido com moderação. Ele ajuda a reduzir a pressão arterial, que eu acho muito interessante, por ele ser riquíssimo em potássio, né? Ele também pode ajudar a reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, por ele conter gorduras insaturadas, ômega 3, ômega 9, ajuda a reduzir o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Ele auxilia no emagrecimento, por ele ter muitas fibras, né? Consumimos as fibras e nos traz mais saciedade. E é para dar sabor à criatividade com esse ingrediente único que no mês de junho a Prefeitura de Lages vai realizar o concurso gastronômico do pinhão. A gente quer inovação, quer trazer novos pratos que venham a complementar já a nossa lista de pratos gastronômicos com pinhão. Vai ser no dia 12 de junho, no Mercado Público, ele faz parte da programação da festa. E as inscrições é até 30 de maio. É uma parceria com a Secretaria de Agricultura, EPAGRE, Secretaria de Turismo. E qualquer lagiano que tenha uma receita de pinhão pode se inscrever. O concurso vai avaliar a apresentação, sabor e a criatividade no uso do pinhão. Mas todas as pessoas podem participar. Esse é um concurso amador. Ele é um concurso para cozinheiras e cozinheiros que queiram se aventurar nessa área gastronômica que é tão cheia de histórias, né, e de afeto. O pinhão, que é essa semente que nós temos aqui, que dá nome na nossa festa e é tão saudável e tão utilizado, né, pelos restaurantes, pelas famílias durante esse período. Então, a gente quer enaltecê-lo, né, e dar a justificativa principal do nosso evento cultural, que é a Festa Nacional do Pinhão, através do concurso gastronômico. Então, a gente apresentou na matéria, né, uma das receitas à base de pinhão como cuscuz de pinhão. Eu confesso que eu não conhecia. E se você aí de casa quer saber como preparar essa receita, a gente preparou uma matéria especial no portal SCC10, no QR Code que aparece na tela, que tem todo o passo a passo, os ingredientes e também o modo de preparar essa receita de cuscuz de pinhão. Também nas redes sociais, o portal SCC10 e também da Rádio Clube de Lages está disponível um vídeo com todos os detalhes de como preparar essa receita. Além disso, os detalhes de como se inscrever no concurso gastronômico do Pinhão, você confere na matéria do portal SCC10. Volto com vocês. Boa, Suiane. Que delícia de matéria. É o nosso pinhão da nossa Serra Catarinense. Tá aí, ó. E a festa, contagem regressiva. Obrigada pelas informações. Fernanda, contigo. Uma loja de pneus foi interditada definitivamente pelo Procon de Blumenau. O estabelecimento, com históricos de problemas, agora foi lacrado.
uma multa milionária também foi aplicada a este estabelecimento. O PC está lá, vai explicar para a gente agora como é que ficou a situação da loja nesta segunda-feira, mas principalmente a negociação com clientes antigos que vinham denunciando e reclamando da loja. Vamos lá, PC, explica pra gente, conta tudo o que aconteceu com a loja de pneus, hein, ô PC? Olha, Fernando, é uma loja de pneus com um histórico extenso de problemas, campeã em reclamações aqui no Procon. Terceira interdição, só que agora é uma interdição definitiva. Só para a gente ter uma ideia, somente neste ano, 60 audiências foram realizadas com consumidores lesados, que se sentiram prejudicados de alguma forma, que procuraram um órgão de defesa do consumidor. As audiências foram realizadas, mas a maioria dos processos não foi resolvida pela empresa. Ela chegou a fazer acordo com alguns consumidores, mas não efetuou o pagamento. Então ela descumpriu o termo de ajustamento de conduta. E é por isso que ela está sendo interditada. O Procon está banindo a Pneus Z da cidade de Blumenau e foi aplicada ainda uma multa de R$1 milhão. Quais eram as infrações? Como é que essa empresa prejudicava o consumidor ou os consumidores? Boa tarde. Boa tarde. São várias infrações, abusivas contra o consumidor. Venda casada, levava o consumidor lá com uma proposta de pneu barato para comprar e daí procedia muitas vezes a realização de outros serviços e trocas de peças que não foram autorizadas pelo consumidor. Isso é o mais grave, que daí o consumidor ficava numa situação constrangida, Às vezes não tinha nem o dinheiro para pagar e muitas vezes até eles não permitiam que o veículo fosse levado se não fizesse esse pagamento. Pessoas pegando dinheiro emprestado, cartão de crédito, buscando no Pix, buscando empréstimo para poder tirar o carro da loja. Bom, mas isso é coisa do passado. Nós fizemos um termo de ajustamento de conduta no qual a empresa teve a oportunidade de avaliar e solucionar todas as reclamações abertas aqui no órgão. Infelizmente, apesar de ter comparecido nas audiências, muitos casos ficaram em aberto. Muito bem, o Campesato. E agora, então, é definitivo. Ela não tem mais nenhuma possibilidade de reabrir. E como é que ficam os consumidores lesados? Infelizmente o Procon não tem essa prerrogativa de devolver o dinheiro, do qual nem recebemos, para os consumidores. Aí somente na via judicial mesmo, Mas essa interdição é definitiva e inclusive abrimos o processo administrativo de cassação da licença. Muito bem, César Campesato, obrigado pela sua participação, coordenador do Procon. Então essa é a informação, viu, Fernando? É inédito, inclusive, aqui em Blumenau. Pela primeira vez, o Procon está banindo, está interditando de forma definitiva uma empresa, pelo histórico de problemas de consumidores lesados aqui na cidade. Nós procuramos a direção da Pneus Z aqui em Blumenau, nós oferecemos a eles uma oportunidade também para manifestação, mas eles não nos responderam. Fernando. Muito obrigado. Fica o espaço aqui, mas não é de hoje, PC? Que a gente vai mostrando irregularidades, denúncias por parte dos consumidores, ações antigas do Procon, não é de hoje. Foram avisados, agora a definição é loja fechada. Murchou, viu? Murchou e murchou bonito. E o PC tá mostrando pra gente ao vivo na reportagem aqui do meio-dia. Deixa eu seguir, porque vem chegando aí Maria Esther e as informações do clima. Fernando, um tornado devastador atingiu o município de Palmitos, no oeste do estado. O fenômeno causou estragos, especialmente no interior da cidade. Vamos chamar o Felipe Bastos, ele está ao vivo em Chapecó e vai atualizar as informações. Quantas pessoas foram atingidas, Bastos? Conta pra gente. Olha, Maria Esther, as imagens, elas são impressionantes. Eu vou pedir para rodar essas imagens que nós recebemos, feitas por drone, inclusive, da própria Prefeitura de Palmitos. De acordo com o último levantamento da Defesa Civil, 65 pessoas ficaram desalojadas e 50 casas foram atingidas por causa desse tornado. Os ventos chegaram a 100 km por hora. Por causa de tudo isso, o município acabou decretando situação de emergência por lá, viu? Tivemos registro
registros de destelhamentos de casas, quedas de árvores e também danos à rede de distribuição de energia elétrica. Nós tivemos também, infelizmente, a morte de um trabalhador de 51 anos. Ele estava trabalhando quando uma árvore acabou caindo sobre ele. Outra morte também foi registrada aqui na região, só que desta vez no município de Caibi, também aqui no oeste do estado. A prefeita da cidade de Palmitos, Maria, ela mandou um vídeo pra gente contando mais detalhes sobre as ações que já começaram a ser realizadas após esse forte tornado atingir o município. Vamos acompanhar. O fenômeno causou danos significativos, especialmente na faixa do interior do município de Palmitos, com casas destelhadas, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Diante da gravidade do ocorrido, decretamos situação de emergência no dia seguinte, dia 10 de maio. Desde então, nossas equipes estão integralmente mobilizadas junto à Defesa Civil Municipal, Regional e Estadual, para prestar todo o apoio necessário às famílias atingidas. Estamos trabalhando para garantir o acesso e a segurança nas comunidades afetadas. Seguimos monitorando a situação e ampliando as ações conforme as necessidades. Obrigada pela confiança e pela solidariedade de todos. Seguimos juntos, cuidando da nossa gente. A partir de agora, então, é aquele trabalho de ação humanitária mesmo para ajudar, na verdade, essas pessoas que foram atingidas. Maria, eu vou encerrar a participação mostrando agora. Dá só uma olhada no céu nesse momento aqui de Chapecó, sem nenhuma nuvem. Calorzinho por aqui, temperatura agora 20 graus aqui na maior cidade do oeste. Maria, devolvo para você no estúdio. Felipe Bastos, você viu só, diferente aqui da nossa faixa leste de Santa Catarina, a região oeste está com esse sol, com esse céu azul aí desde as primeiras horas do dia. Por conta disso, friozinho também, né? O friozinho que veio aí, as baixas temperaturas já chegando na região oeste, também no Planalto Sul aqui de Santa Catarina. Frio nas primeiras horas, agora com o sol esquenta mais. Já vou trazer os detalhes na previsão, mas antes a gente tem que falar também da Serra Catarinense, porque o final de semana foi gelado por lá. Dia das Mães foi marcado por geada, temperaturas negativas em algumas cidades da região. E a Suiane está chegando ao vivo para falar, desse cenário aqui. Olha só, gente, é lindo de ver, mas é gelado de sentir, né? Vamos para lá? Ô, Suiane, qual que foi a temperatura mínima registrada por aí nos últimos dias? Hoje de manhã teve frio por aí também, né? É isso mesmo, Maria. Muito frio por aqui no final de semana, principalmente do domingo. A gente teve a temperatura negativa de menos 1,8 graus Celsius em São Joaquim, no domingo, Dia das Mães. Também outras cidades aqui da região registraram temperaturas negativas. As imagens aí das geadas foi no Vale dos Caminhos da Neve, a 3 quilômetros do centro da cidade de São Joaquim, mas também Urupema registrou menos 1,0 graus no domingo. E também a cidade de Bom Jardim da Serra teve temperatura de menos 0,35 graus por volta das 8 horas da manhã de domingo. Hoje, segunda-feira, também teve novamente registro aí de geada aqui na cidade de São Joaquim, com a temperatura de menos 1,1 graus Celsius, e aí em Urupema também menos 0,2 graus, as duas cidades que tiveram temperaturas negativas ainda na manhã dessa segunda-feira por aqui. O friozinho está chegando, está dando as caras já no outono, promete que no inverno a gente vai ter um inverno bem gelado aqui na Serra Catarinense. Volto com você. Obrigada, viu, Suiane, pelas informações. É o frio, é a geada na nossa Serra Catarinense, mas como será que deve ser hoje, amanhã, os próximos dias? A gente vai ver agora na previsão do tempo. Está começando uma semana de sol na maior parte do nosso estado e chuva fraca no litoral. O sol predomina desde o oeste até a área central do nosso mapa. Acabamos de mostrar Chapecó com aquele céuzão azul, né? Aqui, gente, para a nossa faixa leste, faixa litorânea, a gente tem mais instabilidade, viu? Região sul aqui do nosso estado hoje com mais nebulosidade, mas deve ficar só no aumento de nuvens. Já aqui, pegando Grande Florianópolis, um pouco do litoral norte e norte catarinense, a gente tem mais instabilidade e chance de chuva fraca e isolada.
Sobre as temperaturas, como a gente viu, fez friozinho hoje pela manhã, mas agora à tarde as máximas já sobem mais, principalmente onde tem sol, que é na região do extremo oeste, pode chegar a 24 graus, meio oeste tem 22 nos termômetros, região serrana, mínima de 2 e máxima de 18, 19 graus. Planalto Norte não passa de 17 hoje. E aqui para o nosso litoral, a gente tem 21 de máxima, 19 na região do Vale, porque a gente não tem sol forte. Então, com essa cobertura de nuvens, as temperaturas também não sobem tanto. Amanhã, a previsão do tempo é muito parecida. Predomínio de sol na maior parte de Santa Catarina, no litoral e no Vale do Itajaí, períodos com mais nebulosidade e condição de chuva fraca e isolada por conta da circulação marítima. Esquenta mais na região oeste, mas vamos por partes. Lages amanhã, mínima de 9 e máxima de 18 graus. Floripa não passa de 21 nessa terça-feira. Blumenau e Joinville chega aos 22, não passa disso. Criciúma no sul do estado, mínima de 13 e máxima de 23. E como eu disse, região oeste, onde mais esquenta nessa terça, mínima de 10 e máxima de 24 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no meio-dia. Fernando tá chegando com o Roberto. 16 minutos faltando para 1 da tarde, não vai perder a hora aí para o seu segundo período. Bom almoço para você que ainda está à mesa. Está chegando com a gente, chegando na sua casa, o nosso comentarista Roberto Azevedo, para falar que o governador Jorginho Mello está começando hoje, segunda-feira, uma série de encontros, sabe onde? Nova York. É verdade. Então, welcome. Good morning. Good afternoon. Boa tarde para vocês que nos assistem. Nem em inglês você vai responder meu good morning. Já é de tarde, né? Já é quase 1 hora. Não, ele falou boa tarde de novo. Então... Mas boa tarde para você que nos assiste. Boa tarde, Fernando. Se você quiser, bom dia, tudo bem. Bom dia. Terminou agora há pouco, né? Terminou agora há pouco o primeiro compromisso do governador em Nova York, a primeira etapa da visita aos Estados Unidos, que vai até domingo. Nós vamos dar uma olhadinha aqui, ver essa programação do governador. Então, hoje, segunda-feira, o Santa Catarina Day, que foi esse evento que terminou agora há pouco, foi na sede do BTG Pactual, um banco lá em Nova York. É um dia onde Santa Catarina apresenta para os empresários todo o potencial dela. Potencial turístico, potencial industrial, potencial econômico, e olha que tem muita coisa para mostrar. Daqui a pouco, à 1 da tarde, horário de lá, 2 da tarde aqui no Brasil, vai ser o Brazilian Regional Markets, que é o encontro na Harvard Club, em Nova York, que também vai tratar do mesmo tema, tentar atrair investimentos para Santa Catarina. E como isso é bom, né? Muita gente critica governantes viajando para o exterior para atrás de investimentos, de recursos, mas isso é o que tem que se fazer no mundo globalizado, e não só brincar com taxas, né? Com taxações. Ainda, nesta semana, ele participa da Diálogos Esfera, do Lead Brasil Investment, que é o encontro das lideranças empresariais, né, do Brasil. Reunião com o Fundo Galápagos, aqui é busca de investimentos para o Brasil, vai visitar a CNN em Nova York, e tem o Summit Valor Econômico, que é um grande evento, vai reunir vários governadores do Brasil, o ex-presidente Michel Temer vai estar presente, e depois tem um encontro com a empresa New Fortress. Depois, a partir de quinta-feira, o governador estará na segunda etapa da viagem, que é a etapa a Washington. Aí é uma pauta mais política. Tem reunião com o doutor Otaviano Canuto. No Banco Mundial vai tratar daquele famoso túnel subaquático lá entre Navegantes e Itajaí. E depois tem encontro com a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, a Maria Luísa Ribeiro Viotti, e com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador deve retornar a Santa Catarina no domingo, segunda-feira, de volta ao cargo, seu Fernando. Perfeito. Santa Catarina é destaque em Nova York. Luciane Sereta foi convidada pelo governador Jorginho Mello para assumir a Secretaria de Educação, como o próprio Roberto Azevedo já vinha questionando na semana passada. Podemos dizer que você saiu na frente com essa, hein, Roberto? É verdade, tem novidade, porque na sexta-feira,
a informação que circulou e é confirmada pela assessoria da Luciane Sereta, o governador conversou com ela. O que é o contexto disso aí? Aristide Simadon, secretário da Educação, pediu exoneração por problemas de saúde. O governador Jorginho Melo automaticamente nomeou Patrícia Líder, secretária adjunta, para tocar o cargo, mas a preferência dele sempre foi por Luciane Sereta, que é a presidente da CAF e reitora da Unesc pela terceira vez. Então, é isso que está no contexto. O governador, na sexta-feira, fez o convite a Luciane Sereta, só que ela vai avaliar. E vai avaliar isso com o mundo acadêmico, né? Com o colegiado acadêmico, até porque ela tem duas grandes responsabilidades. Administrar a CAF, que reúne várias universidades comunitárias, e está no terceiro mandato como reitora da Unesc, lá em Criciúma. Evidentemente que a escolha dela não é só pessoal, porque a partir do momento que você é convidada para ser secretária da Educação, todo o contexto que ela está inserido também se interessa, embora eu faça aquela avaliação que tem que ser feita, a avaliação técnica. O secretário da Educação tem que estar preocupado com a escola lá no interior do Estado, em todas as regiões do Estado. Tem que estar preocupado, inclusive, com um pedido pessoal do governador, que é para que elas sejam dotadas de estrutura, infraestrutura. Tem escola que você liga o ar-condicionado, o disjuntor cai. Então, todo esse trabalho estava sendo feito, o governador continua cobrando esta melhoria na estrutura de infraestrutura do Estado, e Luciane Sereta deve dar a resposta definitiva na segunda-feira que vem, quando o governador retornar ao Estado. É interessante sobre todos os aspectos, né, Fernando? Que você tem uma técnica, ela é enfermeira profissional, quer dizer, a formação dela é enfermagem, mas é professora universitária e sabe lidar como poucos nessa área da educação no Estado de Santa Catarina. É um nome forte. A questão é a seguinte, ela é sempre, e aqui neste espaço eu já perguntei, lembrada para algum cargo eletivo. Se ela quer participar de alguma eleição, ano que vem tem eleição. Entendeu? Entendi. Bem entendido. E ela tem rodado o Estado. Sim. Ela tem rodado o Estado porque eu já encontrei a professora Sereta em algumas regiões de Santa Catarina. Por exemplo, na Serra, já encontrei ela lá. Então, ela tem rodado o Estado, até por conta da CAF, né, Roberto? Mas ela tem rodado, então tem chegado mais perto de lideranças. Isso pode ser um indicativo para o ano que vem. E faça-se justiça, porque quando eu fiz essa pergunta para ela, aqui nesse espaço, dentro do SCC-SBT, esse disse o seguinte, a minha profissão é dentro do sistema educacional, a CAF, e também na Unesc. Esse é o meu partido político. Mas as pessoas também podem mudar de ideia, ainda mais quando você é frequentemente convidado para isso. Sabe que eu sou lá de Criciúma, tenho alguns contatos lá ainda, e bem avaliada, tanto que foi empossada mais uma vez aí lá na Unesc. Exato, terceira vez. A Unesc é uma potência de Santa Catarina, né? Muito obrigado, viu, meu caro Roberto Azevedo, sempre com a política. Tem mais em scc10.com.br. Falando em SCC10, o Iotão Neto e a Maristel já estão por lá. Já estamos por aqui, Fernando. O Iotton estava me dizendo que o primeiro destaque de hoje tem a ver ainda com o Dia das Mães. Iotton, bom dia. Bom dia, Esther. Bom dia a todos vocês que nos acompanham no estado de Santa Catarina. Tem a ver e olha só, está causando muito nas nossas redes sociais e também aqui no portal. Tem aquela expressão, né? Com emoção ou sem emoção, Maristel? Seu Dia das Mães foi com emoção? Foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Foi emocionante, mas pelo lado, assim, bom, porque eu estava perto do meu filho. Mas, assim, foi tranquilo. Aquela emoção de mãe Isso, só, sem né? fortes emoções. Agora você imagina uma mãe no Dia das Mães ou duas mães que entraram em trabalho de parto ainda dentro da ambulância. Vamos ver isso, Iotton. Mostra pra gente. Vamos ver isso. Esse é o nosso destaque, trazendo aí esse momento bacana de Dia das Mães com emoção. Bombeiros de Santa Catarina realizam 2 partos em ambulâncias. Os partos ocorreram nos municípios de Itajaí e Anitápolis. A gente tem aqui as fotos das guarnições que fizeram aí os procedimentos. No domingo, ontem, a data em que comemorou, os bombeiros tiveram que correr aí. No primeiro caso, foi no bairro Santa Regina, em Itajaí, por volta da 1h30 da tarde, para atender uma mulher de 39 semanas de gestação. A equipe de ambulância encontrou a mãe em sua residência com contrações irregulares e sinais de parto avançado.
Durante o deslocamento até a maternidade, não deu tempo. Era 2h08 da tarde, o bebê nasceu ainda dentro da ambulância, mas estava com sinais estáveis e vitais normais e foi entregue ao hospital à equipe médica. Uma emoção em tanto para uma mãe no Dia das Mães. E você acha que é um só? Não, são 2 casos. Horas antes, por volta na madrugada, ali perto das 2 da manhã, uma guarnição foi acionada para atender outra gestante em Anitápolis. Uma mulher de 25 anos, já na sua 4ª gestação, relatou que a bolsa havia rompido cerca de 30 minutos antes. Não deu tempo para chegar no hospital e o bebê nasceu dentro da ambulância, mas também passa bem. E essas mães aí têm história para contar porque foram mães no Dia das Mães e com muita emoção. Mudando de assunto, a gente vai falar agora sobre trabalhadores. Você já imaginou estar lá fazendo o seu trabalho e de repente aparece uma onça parda em plena área urbana? Pois é, isso aconteceu no município de Caçador, no oeste catarinense. 2 trabalhadores da coleta de resíduos do município, tem aí imagens na sua tela, estavam trabalhando e ficaram frente a frente com uma onça parda. O animal é mais conhecido popularmente como puma ou então o leão-baio, muito comum na Serra Catarinense e que, infelizmente, está ameaçado de extinção. Segundo informações da Polícia Militar, não houve ataques e nem outros avistamentos. E em situações como essa, o caso mais urgente, a sua preocupação é realmente acionar a Polícia Ambiental e também o Corpo de Bombeiros para os procedimentos cabíveis. Porque, embora seja um animal muito bonito e que chama a atenção aí da linha de felinos pela sua beleza, ele é sim, né, da natureza e ele tem as suas agressividades, não é um animal pequeno e precisa um certo cuidado. Particularmente, Esther, eu fico muito feliz, né, sou da Serra Catarinense, sou de Lages, e a gente sabe que o leão-baio está ameaçado de extinção por causa do homem, então quando a gente vê eles assim, não na cidade, Não né? na cidade. Mas quando a gente vê eles aparecendo, a gente fica feliz. Boa, Iotto. Você sabe que na notícia ali das mães que se tornaram mães dentro da ambulância, eu estava vendo que o trabalho de parto delas foi muito rápido. Elas entraram em contato e em seguida já nasceram. Você sabe quanto tempo eu demorei para dar a luz ao Gabriel? Eu ia te perguntar isso. 12 horas! 12 horas, eu ia horas, porque tem Iotto. esses relatos. E aí você vê 30 minutos, não tem realmente o que fazer, ainda né? bem Não que tem eles o estavam fazer. ali, nasce na ambulância mesmo, mas vai rápido, porque o negócio, olha, não é fácil, né? Você que é mãe fez parto normal, me entende. Coisas que só vocês entendem. Obrigada, Iotto. De Até nada, amanhã. até amanhã, gente. Vamos pro intervalo? Tem imagens de governador Celso Ramos pra gente fazer essa pausa por aqui. Vamos dar uma espiadinha no tempo lá fora? Grande Florianópolis tem 22 graus neste momento. Até já! De volta com o meio-dia. E o prédio mais alto do mundo está sendo construído em Balneário Camboriú. É claro que a nossa equipe acompanhou o lançamento desse empreendimento que aconteceu no sábado e contou com a presença de ilustres convidados. O projeto mantém vivo o legado do maior ídolo esportivo do Brasil. Confere só. Julho de 2024, quando o projeto ainda estava guardado a 7 chaves, eu consegui extrair de Francisco Graciola quem seria o homenageado deste, que é considerado um dos maiores empreendimentos residenciais do planeta. E vai vir nesse prédio uma estrela que é a paixão de todos que torciam por ele. Vou dar uma entrelinhas. Foi o nosso maior herói da Fórmula 1 que está no céu. É aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que está sendo construído o maior prédio residencial do mundo, o Sena Tower, que pode ultrapassar os 550 metros de altura. Sem dúvida nenhuma, o desafio estrutural foi o maior desafio de projetar um projeto de mais de 550 metros de altura. Para a gente conduzir essa situação do vento e restringir esse nível da oscilação, né, que é quanto o prédio balança,
Para esse prédio até foi optado por um item que é de um alto refinamento de engenharia, que é o TMD, que é o Tunneled Mass Dumper, que é uma espécie de dumper lá no topo do prédio. É como se fosse um grande peso que justamente restringe a movimentação do prédio quando ocorrem esses ventos extremos, o que é muito comum no nosso litoral de Santa Catarina. Tudo é grandioso como o legado de Senna. Só a maquete tem 14 metros. Serão 157 pavimentos, 228 unidades, sendo 18 mansões suspensas. 20% das unidades já estão vendidas. O prédio deve ser entregue em 8 anos. Unidades que começam em 28, mas podem chegar a 300 milhões de reais. Tecnologia, conceito, sustentabilidade, sofisticação e uma vista de tirar o fôlego. O empreendimento foi projetado em parceria com a família de Ayrton, o maior projeto da marca Senna. Liga cada traço, cada linha e curvas a jornada do maior ídolo esportivo do Brasil. É o sonho de qualquer artista, um sonho se tornando realidade. É uma escultura de mais de 500 metros de altura com um propósito, porque a ideia é que realmente ela é uma mensagem para todos, uma mensagem de inspiração baseada na trajetória do herói. E a gente queria fazer algo não só para os moradores, mas para todo o Brasil e todos puderem se inspirar nesse símbolo. Olha, é um momento de muito orgulho, de muita realização. Foram 6 anos até agora, né, de trabalho, de muita dedicação para a gente chegar onde a gente chegou. E a gente está muito orgulhoso de estar podendo fazer isso com a FG, com a família Hang. Então, para a gente é um momento de comemoração, né, de poder estar aqui compartilhando isso com vocês. Olha, eu acho que ele ia gostar mais do kartódromo. O Ayrton gostava de motor, né? Mas falando sério, ele ia ficar emocionado por levar o Brasil, porque ele sempre teve essa coisa de ser brasileiro e ter orgulho de ser brasileiro. Eu acho que ele ia ter orgulho do Brasil estar fazendo uma coisa tão especial. A gente está brincando que o pódio dele agora é de frente para o mar, né? Ele gostava do mar. Ele adorava o mar, né? Ele tinha casa em Angra e adorava, toda vez que vinha para o Brasil, ele gostava muito do Brasil. Então ele estava sempre... que podia, ele estava no mar mesmo. Durante o lançamento do maior prédio residencial do mundo, cerca de 1.000 convidados, dezenas de personalidades, para prestigiar o empreendimento que eleva ainda mais a posição de Santa Catarina e do Brasil no setor imobiliário. Eu acho que uniu dois campeões. Estamos muito felizes. Hoje é um dia único, né? O Senna falava o seguinte: se você for fazer alguma coisa, ou você faz o melhor ou não faz, né? E hoje a gente está apresentando o que há de melhor em construção no mundo. Nós temos o nosso herói abraçado com as famílias na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. Então isso aqui vai ser um monumento para o mundo. Tenho certeza que as pessoas que iam para Torre Eiffel vão vir para cá visitar esse monumento e é aberto para visitações de todos que quiserem. Para nós é motivo de orgulho receber aqui em Balneário Camboriú. Então, obviamente que os empreendedores e empresários estão de parabéns. E olha quanto de emprego que acaba movimentando, né? Quanto que movimenta a economia. Hoje é só o lançamento e tudo que já gerou de positivo para a nossa cidade. Então, realmente é um momento para celebrar e aqui nós estamos, inclusive, para abraçar, né, os responsáveis por esse grande acontecimento, não somente para Balneário Camboriú, mas para o estado de Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. Agora, 1h03, a ponte Hercílio Luz vai ficar fechada de novo, Fernando. O que aconteceu? A partir de quando este fechamento? Respostas que o Kaique Guide traz agora aqui no meio-dia. Bora, Kaique! Serviços de manutenção e recuperação feitos pela Secretaria de Estado da Infraestrutura. Coloque em tela, por favor, as informações completas desta interdição. Afinal, a ponte ficará totalmente interrompida para o trânsito de veículos hoje, a partir das 10 horas da noite até as 2 horas da manhã. No caso das passarelas para pedestres, sempre uma delas vai ficar disponível à população que queira atravessar de forma
a pé. Aí a outra fica fechada, isso para que o governo do estado faça os serviços necessários de manutenção e recuperação da ponte Hercílio Luz. Fernando Machado, Maria Esther, uma ótima semana para nós. Eu me despeço desta segunda-feira aqui no SCC Meio Dia. Muito obrigado, Kaique. O que é isso, Maria Esther? Fernanda, a febre do bebê reborn. A gente vai falar hoje na Tarde Nossa. Gente, olha aqui, se não parece um bebê. Olha a mão. Olha a mãozinha, os detalhes. Fernando, bebê reborn, agora na Tarde Nossa a gente vai falar sobre isso. Tá dando essa polêmica na internet, o pessoal fazendo parto de bebê reborn dentro de sacola plástica, cuidando como se fosse criança. Trocando fralda. Trocando fralda. Levando no médico. Sem fazer necessidade, a criança não fez necessidade e a fralda é trocada. Agora, o que explica isso, né? Vamos entender numa Tarde Nossa, Maria Isso, Esther. tem muitos colecionadores de bebê reborn. A gente vai falar agora, inclusive, a gente vai receber aqui a pessoa que faz os bonecos, Fernando. Que legal. Vamos ver. Artesanato, é uma artesã, né? Olha aí. Não deixa de ser, exatamente, uma artista, né? Daqui a pouco, aqui no Tarde Nossa. Muito obrigado pela parceria, pela audiência. Cuide-se e até amanhã. A gente segue com a Tarde Nossa. Bora lá.